um papo pontual, o seu podcast semanal. Tô bem. Você tá me escutando bem? Tá me enxergando? Então, beleza. Muito boa noite. Estamos aqui com uma queridaça, uma quiropraxista top aí do nosso Brasilzão de meu Deus. Vizinha, eu aqui em Jundiaí, ela em Campinas. Vamos conversar hoje com Renata Vassal. É Vassal que fala? É, Vassal. Ou tem um Vassal, um Versal? Não, por incrível que pareça, é italiano. É Vassal mesmo. Então, beleza, top. Então, ó, achei que ia ter que fazer de novo, não vou precisar. Rê, ó, a gente não pode estar junto pra gente fazer essa gravação tomando casinha, mas aí a gente tá fazendo isso num domingão aí pra gente pelo menos molhar o bico, né? Saúde. Saúde. Tô bem. Rê, seguinte, a gente tem muita coisa em comum, né? A gente se formou em educação física, depois foi se formar em quiropraxia. Então eu quero começar por aí. Vamos tentar conversar em ordem cronológica. Você é de Campinas mesmo? Não, eu sou do Não. ABC, sou de Santo André. Eu vim Beleza. para Campinas para fazer educação física, né? Eu entrei na Unicamp e aí eu fiz bacharelado em treinamento esportivo na Unicamp. E o que você queria com a educação física? Ah, eu queria ser técnica olímpica de natação. Só. Coisinha Apenas. aqui assim, né? Coisinha assim, né? Uma ambição pequena. Você E nadou aí, profissionalmente? tudo que eu nadei, né? Nadei a vida inteira, fui atleta, tal. E aí quando eu entrei na educação física, meu foco era esse. Eu queria trabalhar para ser técnica de natação de atleta de elite. Estudei para isso, né? Mas, né? O meu grande sonho era trabalhar com alto rendimento também, mas diferente de você, eu nunca fui profissional em nada. Então já é um caminho degraus abaixo ainda. Bem difícil, né? Bem difícil. Você precisa ter um QIzão assim bem grande, né? Principalmente para entrar nesses clubes, né? Para entrar aí em São Paulo, sei lá, em Pinheiros, Hebraica, qualquer um desses lugares, você precisa ter muita política ali também, né? Você não precisa ser necessariamente o melhor. Ao contrário, sem ser o que mais aceita interferência, né? Em clube e tal. É muita mão para pouco Eu não volante. vou mentir que eu tentei. Eu estudei bastante, eu tentei os clubes daqui de Campinas, assim, no primeiro momento, porque eu já estava aqui mesmo. Mas conforme eu fui progredindo durante a faculdade, entendendo melhor o mercado de trabalho, eu comecei a perceber que a gente vive num mundo machista, né? A única coisa que me ofereciam para trabalhar com treinamento esportivo era de criança até 12 anos de idade. Porque a mulher tem esse lado maternal, né? Consegue trabalhar com lúdico melhor, né? Não era nada disso que eu queria. E aí eu comecei a ficar meio desiludida com isso, porque não era o que eu queria, né, Chico? Eu queria trabalhar com alto rendimento, eu queria trabalhar com atleta, eu queria formar atleta olímpico, né? E aí, eu vendo que isso não ia dar certo, eu comecei a descobrir um outro lado da educação física que me encantou, que foi a área acadêmica. E aí eu comecei a investir na área acadêmica para fazer um mestrado. Então, eu trabalhava em academia, já trabalhava só com adulto em academia, já não trabalhava com criança. E aí entrei num grupo de estudos na Unicamp, de natação, a gente tinha várias produções, além das pesquisas, a gente tinha produção de livro e tal. E aí, daí eu resolvi que eu ia prestar o mestrado, até eu conhecer a quiropraxia. Então você ficou no mercado da educação física aí quanto tempo? Há uns 5, 6 anos. Somando tudo, deu uns 7, 8, assim. Somando o tempo que eu ainda estava na faculdade. 7, 8. E aí você conheceu a quiropraxia de que forma? Todo mundo fala que a minha história é uma boa história. Bora lá, adoramos. Trabalhava numa academia, trabalhava numa academia super chique aqui de Campinas. E
eu era auxiliar, não era só estagiário, eu era auxiliar de coordenação nessa época, eu estava no fim da faculdade, então além de eu dar aula, eu também fazia a parte administrativa junto com o meu coordenador do departamento aquático. E aí, toda vez que venciam minhas férias, eles trocavam o coordenador e eu não podia tirar férias, porque o coordenador entrava, ele não sabia todos os procedimentos de papelada e eu tinha que ficar para ensinar ele. 3 anos assim. Aí, no terceiro ano, eu já estava meio desencantado com a educação física, meio desanimada, e aí trocou de novo o coordenador e eu falei, ó, eu vou tirar férias. E aí, meu coordenador novo falou, mas então vá, Renata. A gente tem o seu celular, qualquer coisa a gente te liga. E aí, naquele momento, eu pensei assim, eu preciso achar um lugar que Onde ninguém não me pega. ache. Onde não pega, não tenha sinal. Foi exatamente o que eu fiz. Eu catei um ônibus, 36 horas depois, eu estava em Barra Grande, na Bahia, perto ali de Itacaré. E eu tinha pesquisado uns lugares para ficar, eu achei uma pousadinha legal e virei para a dona da pousada, perguntei se ela podia Isso era um carnaval, né? Eu perguntei para ela se ela ainda tinha vaga para o carnaval e ela falou que para a pousada ela não tinha vaga, que já estava tudo reservado, mas que eu tinha levado a minha barraca, que eu também acampo. E aí ela falou, então, tô vendo que você tem uma barraca, você pode acampar aqui no meu quintal e usar a estrutura da pousada. Eu falei, para mim, beleza, bora. E aí, comecei a curtir e tal. Daí eu chego um dia, do dia inteiro de praia, chego lá, a mulher desesperada falou para mim assim, Renata, você sabe falar inglês? Eu falei, sei, eu entendo, sou entendida. Ela, você pode ver o que esses caras querem para mim, por favor? E eu fui lá perguntar. Aí eles falaram que eles queriam ir pro bar. Eu falei, tranquilo, dona Maria, leva eles lá no bar, fica tranquila, faz suas coisas. No E mar fui. ou no bar? Hã? No mar ou no bar? No bar, Então, à então noite tá no bom. bar. Eu falo assim, no bar Aí, eu levo numa boa. aí eu peguei e levei os caras pro bar e a gente estava conversando, enfim. Eles eram 30 alunos da Palmer em missão. Ou seja, você caiu no ninho dos gavião. E assim, 30 caras, e essa é a parte mais engraçada. 30 caras, só tinha um cara, um brasileiro, que depois eu te contar quem é, e um cara que falava espanhol. De resto, dos 30, ninguém mais falava nada que não fosse inglês. E aí eles perguntaram para mim assim, Renata, você não quer ajudar a gente? Vai lá no atendimento, traduz as consultas por 1 hora e para a gente já vai ser de grande ajuda. Eu falei, tá bom, né? 1 hora? O que é 1 hora? Perder 1 hora de praia nessa vida? Peguei e fui. Cheguei lá 8 horas da manhã, comecei a traduzir as consultas, eu fiquei completamente louca. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que negócio fantástico. O que é isso? O que é isso, gente? E aí eu cheguei lá 8 horas da manhã e saí 8 horas da noite no primeiro dia. E aí no segundo dia foi a mesma coisa. Cheguei lá 8 horas da manhã e saí de lá 8 horas da noite. E ali eu falei, meu Deus, não quero fazer outra coisa da minha vida, não sei isso. E tanto que eles iam ainda fazer a missão em Ilhéus, eles queriam me pagar para eu poder ir com eles para Ilhéus, mas aí, como eu sou uma pessoa muito responsável, eu voltei a trabalhar porque minhas férias iam vencer. Então, eu acabei voltando e tal. Não, a educação física tá me esperando, com os braços abertos. O brasileiro era o Ian, filho da Cira. Cira, Show, quando ele se show. formou. Quando ele se Olha, formou. porra, então assim, foi bom não ter tido esses 3 anos de férias aí, né? Porque talvez você não estaria ali, né? Jamais estaria lá, jamais. E aí o que eu fiz foi, quando eu voltei para Campinas, eu comecei a me programar para poder ficar sem dinheiro, que é, né, sabia que ia ter. Afinal, eu fiz bacharelado e comecei a licenciatura em Educação Física numa universidade que eu não pagava nada. E aqui, assim, eu estava bem estabelecida, não ficava sem trabalho. No dia que eu ia fazer a prova do mestrado, foi o dia do vestibular da IMB, então eu não tinha nem plano B, se não desse quiropraxia, eu tinha perdido já o mestrado. Então, assim, eu me programei financeiramente já para voltar para São Paulo, sabendo que ia ser difícil eu conseguir trabalhar, então fiquei um ano e meio, mais ou menos, juntando dinheiro para poder fazer a facul. Mas o Ian que te deu essas orientações aí de Fevale, de AMB, ou não?
próprios caras não, foi uma professora, era uma professora da Palmer, porque quando a gente terminou, quando terminou a missão, a gente foi todo mundo comer junto num restaurante, e eles foram super queridos, me deram um diplominha que eu tenho até hoje, de participação, de agradecimento. E aí, uma das professoras veio conversar comigo e falou, eu tô percebendo que você tá super interessada, e aí ela deu o contato da Fevale e da IMB, ela me explicou a diferença até de currículo das duas faculdades. Não, ela foi muito bacana. O que ela falou? Na época, o currículo da Fevale era muito, muito, muito parecido ainda com o currículo da Palmer, né? Porque foi em... Quando foi isso? Foi em... eu acho que já tinha acabado de formar a primeira turma e olhe lá ainda, assim. Então, o currículo ainda era muito parecido com a Palmer. A Palmer ainda dava meio que uma assessoria para a Fevale. Então, lógico que ela puxou super sardinha para a Fevale, falando que o currículo era igual ao da Palmer, que a Palmer era a melhor faculdade de quiropraxia do mundo, então que eu tinha que ir para lá. E aí ela me explicou a diferença, falando assim, era o tal do Mixer Straight, vamos dizer assim. Ela tentou explicar isso, que a Western States tinha uma outra pegada, uma coisa mais baseada na medicina, que o pouco que eu tinha visto ali nas missões, eu já podia ter uma ideia de qual era mais ou menos a filosofia que regia a Palmer naquele momento. E o que passou na tua cabeça de profissional de educação física naquela hora? Te digo em comparado ao que passou na minha, né? Eu olhei aquilo e falei, caralho, agora que eu vou entrar nesse alto rendimento mesmo, eu vou colocar quiropraxia nos clubes tudo da Série A. Foi isso? ou não? Tipo, eu pensei em duas coisas. As duas coisas que eu pensei. A primeira foi isso. Eu olhei e falei, cara, se eu não vou por bem, eu vou por mal. Se eu não vou de técnica, eu vou de quiro. Eu vou acabar com toda essa coisa da fisioterapia. E assim, meus amigos, quando eu voltei de lá, meus amigos da educação física, eles ficavam tirando sarro da minha cara, porque tudo que os meus alunos lá na piscina falavam que tinham, eu falava, tá vendo? A quiropraxia resolvia. Ou um dos meus amigos que trabalhavam em clube falava, meu atleta tá assim, tá vendo? Se tivesse quiropraxia, resolvia. E os caras falam, você tá... É isso, quiropraxia cuida tudo? Eu tô com frieira, será que a quiropraxia cuida da minha frieira? E eles ficavam enchendo meu saco, assim. Falei, não sei. Vamos melhorar a sua inata? Quem sabe essa freira não vai embora? Mas para mim foi essa a primeira coisa, de como a gente podia aplicar isso tranquilamente em esporte de alto rendimento. E a segunda coisa é que, assim, eu fiquei muito próxima, já naquele momento, das pessoas que trabalhavam com Gonstead. A maior parte das consultas que eu traduzi eram de alunos que já trabalhavam com Gonstead, que inclusive depois viraram meus mentores depois de formada. Foi outra história muito boa também. E então, para mim, aquilo fazia muito sentido, porque era mecânica, era biomecânica, era o que a gente estudava na faculdade, era a cinesiologia com a biomecânica. Então, aquilo para mim fazia todo sentido do mundo, né? Foi a junção de várias coisas que eu sempre pensei e falei, nossa, ali aplica tudo, né? Mas te deu um nozinho também nessa área? De falar assim, caralho, velho, não, isso aí eu não... Pera aí, não tive isso na minha faculdade, não. Me explica melhor, né? Não tem um pouco disso também? Na hora que eu estava traduzindo, esses dois caras que acabaram virando os meus mentores, eles estavam super bacana de me responder essas dúvidas, porque eles viam legitimamente que eu estava interessada. Mas alguns outros alunos, eles acharam que eu estava querendo me intrometer no tratamento que ele estava aplicando. Então, na hora que eu explicava as coisas, eles ficavam meio... sabe? Do tipo... E eu expliquei para eles, porque assim, lá nos Estados Unidos, a formação não existe educador físico, né, nos Estados Unidos. Os caras fazem lá um curso de 1 mês, faz uma prova e pode trabalhar, né? Então, eu expliquei a minha formação para eles, e aí, assim, foi do primeiro para o segundo dia, aí a coisa mudou, mas no primeiro dia, a hora que eu perguntava as coisas, os caras me ignoravam, assim, falando, essa daí não sabe nada de nada, né, assim, não estudou nada, né, estudou 1 mês lá. E aí, mas num primeiro momento, deu um nó quando eles começaram a falar dessas questões da inata, tinham 2 caras que trabalhavam com SOT, então a SOT foi mais fritante ainda para mim, assim. A hora que eles tentavam me explicar as coisas, eu ficava olhando e falava, mas, cara, não foi bem isso que eu estudei de neuro. Porra, SOT frita até quem já é formado em quiro, né? Que dirá que... Mas foi uma experiência muito legal, assim, porque eu acabei tendo contato sem querer, né, com várias técnicas em 2 dias, né? Sem saber nada de nada, né? Foi bem legal.
Aí do momento de férias para Bahia ao início das aulas, levou-se quanto tempo? Deu quase 2 anos. Para maturar essa ideia ainda. É porque, na verdade, num primeiro momento, eu achei que eu conseguiria ir fazer Palmer. Esse era o Eu desejo. eu achei assim, se eu viver a pão e água, eu consigo juntar dinheiro e ir para Palmer. Eu Eu acho fiz isso. O acho primeiro ano, eu fiquei assim numa vida espartana para juntar dinheiro e ir para Palmer. Aí, quando eu vi o quanto eu consegui juntar e quanto custava o trimestre da Palmer, eu falei, pô, eu sou apenas uma mera profissional da educação física que ganha aquela miséria de hora-aula. Não vai rolar, não vai rolar, não tenho a menor condição. Assim, acho que eu aqui com a minha educação física eu consigo juntar uns US$ 200 mil, né? Acho que dá. Em um aninho. Mais ou menos, eu pensei assim, em 2 anos eu acho que eu consigo juntar tudo que precisa. Se eu É. cortar aqui o rolê, em vez de eu sair, sei lá, 4 dias, 5 dias na semana, eu saio só 2. Em vez de eu comer cachorro quente no dog da moradia da Unicamp todos os dias, eu como só um. Ou E, como sem salsicha. é, Para tirar a salsicha. tira a salsicha, para economizar R$ 1. Não, Aí aí não. eu vi que não dava mesmo aqui, né? Para mim foi muito difícil até aqui para poder terminar Você o ficou, curso. você ficou fazendo Campinas, São Paulo ou se mudou para São Paulo? Não, eu fiz o que qualquer pessoa com 25 anos de idade pensa 3.000 vezes antes de fazer, que é voltar para casa dos pais, depois de 7 anos morando sozinha, tendo, sabe, vida independente. Eu voltei para Santo André, morar para casa dos meus pais, sem muita grana e sem emprego, né? Porque eu não tinha emprego. Apesar da academia que eu trabalhava era uma rede, eles me ofereceram um trabalho que era incompatível com as demandas da faculdade, porque eles só conseguiram um horário para mim de manhã, que era o horário da faculdade, e, e o único que eles conseguiram, uma outra rede que eu também trabalhei de academias, que também tinha em São Paulo, eles conseguiram até um horário à tarde, mas eu era meio que plantonista para cobrir professor que faltasse de manhã na academia, que também ia atrapalhar a faculdade. Aí eu falei, não, eu estou largando toda a minha vida, meus amigos, minha independência aqui em Campinas para voltar para São Paulo, eu não vou fazer a faculdade pela metade, né? Não vou ficar faltando para acobertar o professor que acordou com dor no dedo, na unha do pé e não vai trabalhar, né? Então, aí eu falei, não. Então, aí eu falei, devagarzinho, eu vou tentar alguma coisa. E aí eu tive um grande problema em Santo André, que era justamente o meu currículo, né? Porque eu estava indo para o mestrado, então o meu currículo da parte acadêmica era bom, e eu só tinha trabalhado em rede grande de academia, que tem essa visão que todo mundo acha que os caras pagam bem para caramba e que você é um profissional super caro, e é exatamente o oposto, você ganha menos do que qualquer academia de bairro, né? Porque todo mundo quer ir lá trabalhar, né? Porque todo mundo quer a vitrine para virar personal, para. Um lado bom também, né, Chico? Eu fiz muito treinamento, muito. Tem coisa de administração que eu aprendi naquela época que eu uso até hoje no consultório, de atendimento ao cliente. Então, assim, Na eles companhia? investem no profissional também, né? Você não gasta grana para fazer praticamente nenhum curso e eles, pelo menos nessa época que eu trabalhei lá, eu fazia curso se eu quisesse, eu podia fazer curso de qualquer departamento da academia e de graça. E se mesmo que não fosse em Campinas, fosse em outra filial, eles davam transporte para a gente ir. Então, assim, você ganha pouco, mas você também, se você se dispõe a aprender, você aprende muito, né? Você trabalhou na companhia? Valei. E na Fórmula, na época que agora é a Bodytech, né? Tá. Eu trabalhei na Biorritmo. Não muda muito. Esse ano um pouco mais triste de saber que eu trabalhei na Biorritmo depois É, de que tudo isso. tristeza. Que tristeza. Meu irmão Mas, também trabalhou na Ritmo e trabalhou na Competition também. E meu irmão pô, também fez, meu irmão fez esporte, não. pô. Mas, assim, eu acho que tudo nessa vida tem um ônus e um bônus, né? Eu vejo o quanto eu me desgastei, mesmo aqui, né? Eu aproveitei pouco, assim, do que eu gostaria de ter aproveitado a vida universitária aqui, porque eu tinha que trabalhar para me sustentar e, lógico, a companhia atlética não pagava tão bem, porque eu era estagiária, né? Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito
Se tem uma coisa assim, o dia que eu pedi demissão da companhia atlética, eu tava entrei no carro, eu liguei a chave do contato, meu celular ligou e já tinha gente me oferecendo emprego. Então, assim, eu era uma profissional que as pessoas queriam ter nas suas academias. E, com certeza, foi graças ao treinamento que eu tive lá. Então, eu também não posso criticar. E você chegar, eu acho que faz uma diferença danada também, você chegar na quiropraxia um pouco mais maduro e ter passado por uma faculdade, né? É meio dose ao mesmo tempo, porque você chega ali com uma molecada de 18, 19 anos assim, aí você fala assim, meu, aonde que eu vim parar? Mas é legal. E o meu caso foi pior, Chico, porque você fez a faculdade de lá de Jundiaí, né? Esqueci agora o nome. A ESEF. ESEF. Eu fiz aqui sem pagar, né? Nossa, E aí então. chego lá, aquela molecada fazendo meu dinheiro ir pro ralo. No primeiro momento eu ficava, nossa senhora, eu falava, meu Deus do céu, gente, eu tô pagando dinheiro. Tanto que assim, eu fiquei sem emprego praticamente o primeiro ano da faculdade inteira. Tudo bem, eu eliminei uma cacetada de matéria, eu ia pouquíssimo na faculdade, mas meu dinheiro tá vindo embora, né? E eu olhava que ele falava, meu Deus, é o meu dinheiro indo embora. Eu estava até conversando com a minha esposa hoje sobre isso, né? Quiropraxia é uma faculdade muito elitista ainda, né, cara? Então, assim, dificilmente a gente vai chegar nesse assunto ainda de dentro das comunidades, tudo mais, ou o pessoal mais carente conseguir usufruir e conseguir ingressar nessas faculdades, né? Mas é uma faculdade muito elitista, né? Então, é as consequências disso, né? Estudei aqui numa faculdade paga, mas assim, eu olhava e falava assim, nossa, cara, eu tô me vendo, sabe? Assim, tudo as cagadas que o povo tá fazendo, eu fiz isso na primeira, né? Aí fala assim, nossa, Você não e está agora? disposto a fazer na segunda, né, Chico? Você não está disposto a fazer, porque você já está mudando de área, então aquilo ali já é um sacrifício pessoal muito grande. Para mim foi isso, assim, eu estava fazendo um sacrifício pessoal absurdo e eu estava disposta a dar o meu melhor, porque eu já sabia eu sabia o que eu tinha visto, o que era a quiropraxia nos Estados Unidos, né? Então, o que eu queria era ser aqueles caras lá que eu vi na missão. Então eu chegava, eu estudei tanto na faculdade de Quiro. Eu aproveitei que nessa época o meu ex-namorado fazia mestrado na USP, eu passava o final de semana inteiro no laboratório dele, enquanto ele fazia experimento, eu ficava puxando artigo e estudando. Então, assim, eu olhar aquilo e eu pensava ao mesmo tempo, falava, cara, é a imaturidade do fim do colegial, é aquela liberdade que você Que não não é, tem e agora você tem. é, Legal. Então, assim, não, ótimo, fico feliz por eles, mas eu tô pagando, cara, eu não quero é, isso. não é uma crítica, todo mundo passa por isso em algum momento da vida, né? Mas assim, é que Fez. quando você chega, né? Você vê aquilo acontecendo, você fala assim, puta, olha que. Dá vontade de falar assim, não, deixa eu avisar vocês que vocês vão se arrepender. Não, e assim, o pior é que eu vi o pessoal da minha sala fazendo essas coisas e eu pensava assim, eu fiz pior. Eu fiz muito pior. Eu acho que assim, eu reencontro os meus amigos dessa época de Unicamp. A gente tem tanta história para contar, porque aqui, além do curso superior, a maioria das pessoas não é daqui de Campinas. Então, assim como eu, a maioria das pessoas mudava para cá e a gente Aham. morava no distrito de Campinas, em Barão Geraldo. Então, todo mundo ali era meio família. Tudo que você tinha que fazer de besteira, você fazia de besteira do lado do amigo, né? Então, assim, eu fiz, nossa, o povo chegava lá às 7 horas da manhã e só dormia 1 hora, eu olhava e falava, tá, ele dormiu 1 hora, né? Eu não, eu já cheguei a sair de fantasia, da festa fantasia, e de fantasia fazer aula, entendeu? Quem era eu para falar que o cara estava errado, né? Eu tinha feito coisa muito pior, né? Frequentamos muito o Zeppelin? Sim, frequentamos, mas, mas de uma forma diferente. Então, Mas é engraçado porque quando a gente fala de pessoas que já trabalham, né, que trabalham para pagar a faculdade, né, teve uma época que eu acordava 4:30 da manhã para pegar ônibus, para pegar trem, para ir para São Paulo, para estudar. E aí, quando você já é formado, você fica pensando, né, nossa, essa metade do dia aqui eu podia estar trabalhando e podia estar rendendo tanto. Você fica entrando num, mas vale super a pena. Então, para todos mim, eu não esses entendo nenhum momento da escolha que eu fiz, tipo, assim, foi top, eu também. não foi fácil, assim, porque eu
eu me dispus num primeiro momento a só trabalhar com educação física quando eu comecei a faculdade. Então, assim, eu trabalhava em 6 lugares ao mesmo tempo e praticamente um em cada canto da cidade, assim. Então, era assim, meu dia começava como o seu, assim, 5 e pouco da manhã para ir para a faculdade e eu voltava no último trem para Santo André, dormindo, e eu perdi a conta de quantas vezes eu fui parar, em vez de parar em Santo André, eu fui parar no último ponto em Rio Grande da Serra, porque eu dormia no trem. Fiz muito isso. É muito complicado, assim, foi um sacrifício grande, eu não vou mentir para você, assim, que hoje eu olho e falo, meu Deus, o que que eu fiz? Eu trabalhei, quando eu parei para pensar que aquilo ali, essa rotina estava me matando, eu arranjei emprego também num outro negócio que, para mim, pessoalmente, eticamente, também não era uma coisa que eu curtia, que era importação de arma, que eu pois é, era importação de arma e permissão para caça de animais em outros lugares do mundo, assim, até no Brasil, quando é permitido, né? Para alguns casos Caraca, específicos. Nada a leve, ver. hein? Trampinho leve esse. Bem, e assim, para mim foi um lance muito complicado, porque são 2 coisas que eu abomino na minha vida, né? E aí trabalhar com isso também foi muito complicado. Mas assim, eu só olhava para frente. É isso que eu preciso para terminar a faculdade. Então, nessas horas, eu penso assim, eu sou um pouco nesse sentido, eu sou resiliente, sabe? Então, é isso que tem que fazer? Então, vamos fazer. É para trabalhar uma hora na Zona Sul, uma hora na Zona Oeste, uma hora na Zona Norte, uma hora no centro, e depois pegar o trem e ir dormindo? Então vamos. Porque eu larguei, o meu mantra era assim, eu larguei tudo da minha vida no lugar onde eu gostava de estar, com as pessoas que eu gostava de estar, com a vida que eu queria ter, para começar uma vida nova. Então eu pensava assim, o sacrifício que eu fiz pessoal, vamos dizer assim, de sair da minha vida de Campinas, ele tem que ser validado pelo sacrifício profissional. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Era isso que eu tinha que fazer para terminar a faculdade, vamos lá, vamos fazer. Tanto que hoje, quando às vezes eu vejo o pessoal lá em Heliópolis reclamando da rotina, eu olho para os caras e falo, não vem falar de problema para mim, não. Cada um tem ali a E para mim, tua cruz para carregar. e para mim ainda teve esse lance da Anhembi não ter o currículo que a Palmer tinha, né? Então, isso também, para mim, no começo da faculdade foi muito problemático, porque eu cheguei lá, os caras não falavam do tripé, né? Filosofia, ciência e arte, que os caras ficaram me catequizando 2 dias lá na Bahia e não ouvi falar disso em nenhum momento. Não tinha técnica, não tinha aula, tinha um semestre de aula de técnica e juntava tudo numa só, né? E eu olhava aqui, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu sou fruto de 2 anos da EMB de erro, né? Da graduação modulada, que foi o maior erro, acho que, da história do curso de quiropraxia da EMB. Que a gente ficava 2 anos tendo aula em enxuga-gelo. Então, para não ensinar o pessoal a manipular, ajustar, eles faziam técnica de massagem, tinha muito fisioterapeuta que dava aula para a gente de técnicas manuais. E aí eu cansei de ver aquele maldito daquele data show de contraindicação para ajuste, que é vermelho com a fonte amarela e tem uns errinhos de tradução bem ridículos. A gente assistia praticamente 2, 3 vezes no semestre esse data show. Eles não tinham mais conteúdo para dar para a gente, porque eles não queriam que a gente aprendesse a ajustar. Porque ao final de 2 anos, a gente pegava um diploma de terapeuta mioarticular, que era um tecnólogo. Então, além de tudo, eu tá gastando dinheiro, eu tá aqui me ferrando para trabalhar, eu ainda não estava vendo quiropraxia na mão, né? Eu tinha o quê? Palpatória. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tinha aula com o Ken, que agora está atendendo em Cuiabá, né? E no dia de uma prova, da primeira prova de torácica, eu estava sentada, assim, esperando a minha vez para fazer a prova, e o Ken veio conversar comigo, perguntou se eu estava nervosa. Eu falei, não, eu não tô. Ele falou, por que você não tá? Eu falei, porque eu só tenho que decorar, né? Eu tenho que decorar o setup. Eu tenho que falar só o setup, porque não preciso fazer mais nada. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você não tá feliz? Aí eu falei pra ele, eu larguei a minha vida pra estar aqui. E não é isso que eu quero. Não é essa quiropraxia que eu tô vendo que eu quero. E eu comecei a chorar. Antes da prova. Você Eu não queria me conseguia deixar parar de chorar. nervosa? Você queria me deixar nervosa? Você conseguiu. Eu chorava. Eu falava, mas não é pra isso que eu larguei minha vida.
não é para isso que eu larguei o mestrado. A minha família inteira está contra as minhas opções profissionais. E ele olhou para mim e ele falou uma coisa que até hoje eu levo para mim. Assim. Ele virou para mim e falou assim: você sabe a quiropraxia que você quer trabalhar? Eu falei: sei. Ele falou: você sabe a quiropraxista que você quer ser? Eu falei: sei. Ele falou: então, vai por sua conta. Busca isso depois, né? Que é meio que... Você fez isso na educação física também, né? Não é uma coisa generalizada pra cacete, né? Assim, pô, quer trabalhar com natação? Vai estudar depois, então. E no curso da Unicamp, você conseguia, era mais flexível a grade, então você conseguia direcionar um pouquinho as coisas para os seus interesses, entendeu? Mas eu não tinha nem como fazer isso na grade da EMB, porque você não tinha, sei lá, uma matéria de Gonstead, não tinha uma matéria de SOT, não, a gente tinha uma aula e às vezes, assim, em uma aula você tinha 2 técnicas que você aprendia, quer dizer, você não aprendia nenhuma, né? Era e aí só eu subi a biblioteca para achar algum livro de Gonstead, não tinha. Então, assim, foi muito difícil. né? Foi muito, muito difícil. Mas aí eu entendi isso. Eu falei, eu voltei para uma outra ideia, que foi baseada também na questão da educação física, porque no curso do bacharelado em treinamento, a gente tem uma coisa que eles chamam de núcleo comum. Então, os primeiros 2 anos da faculdade, você tem matérias relacionadas à parte biológica, né? Fisiologia, bioquímica e tal, mas também da parte pedagógica. Então, você aprendia muita coisa de didática, filosofia da educação, várias coisas. E depois do 2º ano, cada um escolheu o que queria fazer. Se queria fazer licenciatura, bacharelado em lazer ou bacharelado em treinamento esportivo. Então, de uma certa maneira, eu acabei encarando o fato de eu aprender a diversificada na IMB como se fosse um núcleo comum. É o mínimo, é o básico que eu tenho que aprender para eu poder ser a quiropraxista que eu quero ser. Então, foi mais ou menos esse o pensamento que eu tive durante o curso. Isso é uma das coisas que a gente sempre conversa com o pessoal que conhece quiropraxia de fora e tudo mais. É isso. Lá, né, você tem essa grande vantagem de você conseguir escolher a universidade com o tipo de quiropraxia que você acha que te adequa mais, né? Isso é uma coisa assim, pô, mas a gente está falando do grande problema que é, a gente está numa evolução, né? A gente tem 2 faculdades de quiropraxia e justamente ter mais, né? A gente precisa se organizar. Tem bastante gente se organizando para isso, né? Nos bastidores, para tentar criar mais, mas eu acho que a gente precisa também arrumar bastante coisa nas que já existem, né? Para poder dar andamento e fazer a coisa seguir bonitinho. Chico, o que eu vejo, e assim, eu tenho aí os anos todos de Heliópolis para falar, é que assim, houve boas mudanças. Por exemplo, da minha época de AMB para agora, em alguns aspectos, eu vejo boas mudanças, assim. O fato da faculdade se abrir mais para outras filosofias de trabalho, que não sejam só aquela que norteou sempre desde o começo da Western States, que era muito baseada na medicina, teste ortopédico, pouca filosofia. Eu não tive praticamente nada de filosofia. Então, assim, eu acho que eu vejo vários pontos positivos nesse... Porque é um curso novo. Se a gente pensar... Eu entrei na faculdade, eu tinha 3 professores que se formaram em quiropraxia depois que eu me formei em educação física. Então, assim, é um curso novo, as pessoas não tinham maturidade mesmo para isso. E a gente não tinha acesso mesmo a conhecimento, a produção acadêmica, enfim. Então, eu acho que o curso, em alguns aspectos, está melhor. Nesse sentido de te dar a opção de você ter. É isso, de você ter opção do como você quer trabalhar. Eu acho que tem outros que não estão tão legais, mas assim, nesse sentido, eu acho que foi uma grande melhoria. E nem chegamos nesse filé mignon ainda. Ainda vai ter alguns anos ainda para quando a gente olhar e falar assim, caralho, olha que faculdade top que tá agora no Brasil. Queria ter me formado nessa época aqui. Eu acho que a gente está muito, muito longe disso. Muito pelo contrário, assim, o que eu estou vendo do que aparece lá em Heliópolis, eu fico preocupada. Eu fico muito preocupada, em vários aspectos, assim. Eu acho que eu culpo mais as grandes instituições do que as pessoas que estão lá fazendo acontecer. Porque, obviamente, que a gente está falando de economia, a gente está falando de grana, a gente está falando de quantidade de alunos, a gente está falando de N coisas. Quanto mais botar para frente, melhor. Só que esse... Eu acho que é isso, a faculdade começou a olhar com a carteira, com o bolso. Então, também a gente não... Mas, assim,
existem certos aspectos que a mudança curricular, que também foi provocada por essa questão de grana, né? Você, a gente não teve o mesmo currículo que está sendo agora, que é fragmentado por segmento, que é uma coisa que o aluno, teoricamente, busca o conhecimento. Esse modelo, ele é muito bom quando você tem uma estrutura educacional de base que vem antes da faculdade, que te permite ter esse pensamento, né? E eu não acho que a gente tem um sistema educacional que faz com que a pessoa consiga buscar o conhecimento por ela mesma e usar o professor como um mentor, como um tutor. Então, eu acho que nisso é um problema, e eu realmente não culpo os professores em si. É o sistema que a faculdade está implantando que talvez nós não somos americanos e não temos esse mesmo sistema. Então, eu acho que, muito pelo contrário, o nosso sistema educacional de base é falho, né? Isso não existe uma pessoa nesse país que vai falar que o sistema educacional é bom, porque é um problema de base de décadas, né? Então, é difícil, é difícil. E aí eu vou aproveitar esse momento para falar com você, meu ouvinte, você, meu inscrito. Estamos aí com um projeto muito massa de leitura do Green Book, né? Com um americano aí ferrado, que é para falar de filosofia, né? Eu brinco com o pessoal que, assim, é um tripé. Você precisa ter 33,33% de cada coisinha. E ninguém tem isso. Eu acho que isso precisa ser a nossa busca sempre. Se você é muito da ciência, você precisa buscar um pouco da filosofia e vice-versa. Então a gente está com esse projeto massa aí no YouTube. Você que não assistiu, assista. Só parei para fazer o meu jabazinho. Mas tá certo. Concordo plenamente com você. Se você pensar que eu passei 4 anos e meio de IMB sem saber que existia Green Book. Tá aí para você ver também, pra você assistir. Eu já li, eu tenho. Pô, Mas, né? participa Depois. dos grupos, participa com a gente. Eu tô. A gente tá fazendo, tá com a Vivi, tá com o Fernando, tá com o Lucas. A gente gravou um na quinta-feira. Quando vier o próximo, eu te aviso, a gente vai fazer junto, tá? Tô bem. Eu quero entender, cronologicamente, o que veio primeiro? Veio todo esse interesse de cursos entre SOT e Gonstead ou Heliópolis? O que apareceu primeiro na tua vida? Na verdade, Heliópolis, eu acho que eu comecei como muita gente começou, né? O fato de eu trabalhar igual uma retardada durante a semana, eu não tinha tempo de ficar à tarde na faculdade estudando, enquanto a maioria das pessoas fazia isso. Então, eu não tinha como estudar nada, ajuste, nada. Eu só estudava aos finais de semana dentro do trem. Eu acho que ia ser um pouco complicado eu pedir para o meu parceiro do lado do banco do trem para eu, né, treinar setup nele. Bem Então, o que estável, né? do tipo, amiguinho, posso tentar aqui uma pel? Já são meia-noite, não tem quase ninguém no trem? Vamos lá? Pô, Não dá, né? o banco tá com a altura boa, pelo menos, né? A altura do banco era ótima. E aí, assim, e é uma coisa engraçada, porque as pessoas acham que, porque você já sabe ajustar, porque você tem um tempo de formado, já sabe ajustar, as pessoas acham que simplesmente a sua mãe teve um parto normal e você já fez um ajuste de pubis para poder sair da barriga da sua mãe, né? E não é assim, óbvio, né? Todos nós penamos pra caramba, e até hoje penamos para poder ajustar direito, né? Então, Heliópolis, eu não tava, eu comecei no primeiro ano de Heliópolis, mas eu não comecei no início mesmo de Heliópolis, porque eu nem sabia que existia, era uma coisa um pouco fechada e tal. E quando eu descobri, eu falei, cara, é o único lugar que eu vou poder ajustar, que eu vou poder aprender a ajustar. Então, na verdade, eu estou praticamente desde o começo de Heliópolis, mas não estou. Então, e aí a gente foi evoluindo a Foi situação lá conforme a gente foi detectando algumas situações, né? Quem foi que começou com isso lá, com esse projeto? Quem começou foi assim, o processo de regulamentação da profissão, ele estava bem forte naquele momento, e a BQ tinha feito uma parceria bacana com o Arnaldo Faria de Sá. E ele estava querendo apoiar o projeto e ele, obviamente, queria uma espécie de contrapartida, né? E o pessoal que na época tinha o centro acadêmico da faculdade acabou se reunindo com ele e junto com a BQ para tentar fazer um projeto social, porque o curral eleitoral do Arnaldo Faria de Sá era Heliópolis, né? E aí ele sempre falava, para que vocês querem regulamentar a profissão? Para quê? Vocês continuarem ganhando dinheiro do rico? Mas para o rico poder ter acesso a isso, o pobre tem que saber que existe, né? Para poder ter a demanda do pobre também.
Então, e ele falava, eu só vou ajudar se vocês me ajudarem. Então, o que aconteceu, a grosso modo, foi isso. Ele tinha o contato com uma associação de moradores lá, e aí juntou-se tudo, a ANHB forneceu maca e alguma estrutura de equipamento, e o Arnaldo Faria de Sá só juntou os dois interesses, e aí os alunos iam, e assim, nessa época o atendimento era livre, né? Não tinha, como não tinha também formado supervisionando nem nada, você ia lá e atendia do jeito que você queria o fulaninho que estava lá na maca. Esse foi o começo de Heliópolis. Beleza. Deu muita merda nessa época ou não? Deu merda. Aí chegou Renata para salvar ou não? Na verdade, não. Na verdade, a gente ficou bastante tempo nesse modelo de dar liberdade para os alunos. Mesmo eu já estando formada, a gente dava liberdade para os alunos. E é o que eu acabei de falar antes para você. Aos poucos, a gente foi percebendo que não dava mais para ter essa liberdade, porque as pessoas tinham certas dificuldades estruturais mesmo. Assim, parece errado, parece louco o que eu vou falar, mas assim, tinha aluno que estava fazendo matéria já de lombar, cervical, mas não conseguia achar, não conseguia saber que vértebra estava palpando na torácica. Então, assim, era uma situação de currículo preocupante. Aí uma das alunas, inclusive eu acho que ela era da sua turma, se eu não me engano, a Rosana, ela fez um TCC que nos ajudou muito a entender que não dava para ficar do jeito que estava. Ela fez um TCC fazendo meio que uma retrospectiva de atendimentos de Heliópolis, ela olhou vários prontuários, fez vários levantamentos para a gente, e aí eu virei para a Aline e falei, cara, não dá mais para ser assim, vai dar merda. Foi o que a gente pensou, vai dar merda. E aí a gente tentou, de alguma maneira, com a nossa experiência de estágio, entender o que nos faltou no estágio da faculdade e tentar não fazer o mesmo lá. Então, a gente tentou fazer o mesmo modelo, até para o aluno ter um pouco dessa vivência, né, do estágio. Então, a gente até hoje utiliza o mesmo prontuário que o pessoal usa no estágio, e o mesmo sistema. Você vai lá, fala com o paciente, volta, passa com supervisão, só que a diferença é que em Heliópolis, praticamente, você não ajusta sem ter um formado olhando. Ao contrário do CIS, que você fecha a porta e você pode fazer polidense na sala, que você está livre, né? Então, a ideia da gente foi assim, primeiro foi tentar democratizar o atendimento para o aluno, na verdade. Então, assim, eu estou no primeiro ano. Eu não sei nada. O que eu vou fazer em Heliópolis? Você pode fazer a primeira coisa que a gente tem de mais dificuldade que pode acontecer com o paciente no consultório, que é falar com ele, né? Saber falar. Então, a gente adaptou o atendimento para qualquer fase da faculdade que você tiver. Se você está no primeiro semestre, você vai lá e você aprende a falar com o paciente, a gente vai começar a mostrar para você o que é um raciocínio clínico, por que você tem que perguntar isso, como que você pergunta, e aí você vai evoluindo, conforme as matérias vão passando, você vai tendo acesso a mais conteúdos junto com o paciente. Então, a gente tentou formatar o atendimento para poder democratizar o acesso a todos os alunos da faculdade que tivessem interesse, mas que também não fugisse do nosso controle para a gente não ver o cara fazendo besteira lá. Então, é isso. A anamnese, assim, uma anamnese lá em Heliópolis demora, às vezes, até 2 horas. Uma primeira consulta. Porque o cara vai e volta. Então, se ele fez pergunta, tá faltando pergunta, ele vai lá e pergunta de novo. Aí ele volta, a gente discute o caso. Ele para aqui? Então tá, então agora a gente chama o outro aluno. Aí o outro aluno vai lá e faz a parte que complementa. Um trabalho, é bem trabalhoso, não vou mentir, né? Porque você tem que ficar ali vendo o cara ajustar. Tem os alunos rebeldes lá que acham que já são formados, já são, né, doctors, e querem ajustar um negócio que você está falando que não é, então você tem que ficar sempre de olho. Mas, assim, eu acho que hoje a gente encontrou um formato que tem ajudado. E eu recebo feedbacks de muitas pessoas que contratam os recém-formados que são de Heliópolis e todos eles elogiam que há um diferencial na capacidade de ajuste dessas pessoas, porque é isso, a gente é chato. A gente brinca lá que Heliópolis não é para todo mundo, porque você tem que estar aberto a receber crítica, porque o que você vai receber lá é crítica, porque elogio você não precisa, né? Elogio sua mãe dá em casa para você, eu não sou mãe de ninguém.
Fala aí, ó, você virou treinadora olímpica dos caras aí lá em Heliópolis. É quase isso, é quase isso. Você sabe que quando eu dava treino, eu dei treino de natação durante praticamente a faculdade inteira, eu dei treino de natação para física da USP, né? É. E eu lembro, eu tive um atleta que ele sempre falava para mim que ele nunca ia esquecer o primeiro dia que ele foi treinar. Ele foi todo felizão lá, falou, eu queria treinar. Aí eu falei, então vamos fazer aqui o treino com o pessoal. Aí ele foi lá, fez uma série lá que eu passei para ele, e ele todo felizão, acabou, tirou o óculos, virou e falou assim, e aí? Todo animado, com um sorrisão no rosto, e aí, fui bem? Eu olhei para ele assim, foi uma merda. Aí eu fui falando para ele, você tem que consertar isso, você tem que consertar aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu realmente penso dessa maneira. Eu não vou ajudar ninguém virando para a pessoa e falar que o negócio tá bom quando ele realmente não tá. Faz 10 anos, faz 11 anos que eu faço curso de GONCID. Eu vou lá no curso, toda vez eu tomo cacetada porque eu tô fazendo coisa errada. 10 anos fazendo curso. Eu ainda tomo cacetada. O nego aprendeu ontem a ajustar uma torasca, eu vou ter que ficar ali falando, parabéns, se eu ajustar, tipo, não tá, né? Lógico que não tá. Então, por isso... Como você vê nesses anos todos lá de Heliópolis, qual que é o perfil? É de época também ou não? O perfil das pessoas que vão lá? Existe isso? Existe os caras que querem ir lá pra... Pô, lá eu vou ajustar, então eu vou pra lá. Não, é o perfil do cara que quer ajudar a comunidade. É o perfil do cara que quer o estágio mesmo. Existe isso ou não? De quem são as pessoas que fazem o trabalho voluntário? Dos estudantes que estão indo pra lá. Tem de tudo. Tem o cara que quer ajudar a comunidade, tem pessoas que, como eu, num primeiro momento, não tinham outra opção de treinar que não fosse aquele espaço. Tem o cara que só vai lá para cumprir hora de estágio. Tem de tudo. Tem de E tudo. qual que é o perfil perfeito para vocês? A única pessoa que a gente quer é a pessoa que queira ajudar e queira aprender, né? Porque fica ali repetindo erro, você não precisa ir para lá. Você continua fazendo o que você está fazendo. Mas a gente passa por... eu entendo porque a gente... Aqui agora a gente tem mais gente, mas primariamente a Aline e eu, nós não somos assim super conhecidas, né, no meio da quiropraxia. Então a pessoa cai de paraquedas lá, ela não sabe que eu e a Aline temos 10 anos de formada, que a gente já fez curso disso, curso daquilo outro. Ninguém sabe quem a gente é. Então o cara fica ali achando que o que nós estamos falando é balela, né? Muitas vezes. Então, normal, né? Já está acostumado. É difícil estar no hype da quiropraxia no Brasil, né? Eu prefiro continuar do jeito que eu tô. Mas o que a gente espera da pessoa que vai lá fazer estágio é vontade de aprender. E respeito, né? Que é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal, assim. As pessoas precisam entender que aquele cara que está deitado na maca, emprestando o corpo dele para você aprender, é um cara que segunda-feira depende do corpo dele para trabalhar. E se você faz uma cagada, ele não trabalha e ele não tem dinheiro para comprar comida. Então, você tem que entender a responsabilidade que você tem na hora que você deita o cara na maca e põe a mão nele, né? E qual foi a diferença que você vê que vocês proporcionaram para esse pessoal de lá, para essa comunidade, para os trabalhadores de lá? A gente vê bastante, assim, é que Heliópolis é um projeto foi meio itinerante, né? A gente, na outra associação que a gente estava, a gente não tinha um ponto fixo. A gente tinha um lugar e se desse algum chabu, alguma coisa, eles mudavam a gente de lugar e a gente mudou umas 4, 5 vezes de lugar. Então, era sempre começar quase do zero. Mas o que a gente vê de mudança é assim, a gente tem paciente que nunca deixou de ir desde o primeiro ano de atendimento. A gente tem pacientes assim que vão quinzenalmente desde o começo. E a gente acaba virando, eu acho que a gente acabou virando uma referência para várias coisas. Então, assim, muitas vezes a gente recebe pessoas lá que não é da nossa alçada o que eles precisam. E eles vão lá para ouvir a nossa opinião antes de ir no posto de saúde, sabe? Então, assim, eu fico muito, muito grata do que a gente construiu lá, da confiança que a gente construiu lá.
Essa outra associação, a gente tem um outro acesso, né? A gente está num lugar diferente, que tem mais acesso das pessoas, as pessoas veem o prédio onde a gente está, e é uma associação que tem um pouco mais de mídia dentro da comunidade. Então, a gente tem agora um acesso maior a um tipo de público que a gente não tinha antes, que não é só aquele trabalhador autônomo, que trabalha diarista e tal. A gente agora tem esse público mais novo, que é o que está mais relacionado com essa ONG também. É um público mais novo, que tem outro tipo de trabalho, que tem outro tipo de vivência. E isso também tem sido legal para a gente ver as mudanças sociais que acontecem dentro da própria comunidade. E esse outro espaço, ele também fez com que eu conseguisse, de uma certa maneira, juntar algumas coisas também, né? Eu atendo aqui em Campinas muito artista, músico, ator, atriz, companhias de teatro, companhias de dança, e eu tenho conseguido, assim, eventualmente fazer uma permuta com essas pessoas para elas se apresentarem nessa ONG, porque essa ONG, ela tem espaço para isso. Então, também, eu acho que o legal dessa ONG é que, assim, o que você falar para eles, eles topam. Se você falar, eu quero ficar aqui, 24 horas por dia ajustando, o cara vai falar, bora. A nossa mudança para lá foi mais ou menos nesse jeito, né? O seu Milton, que era o presidente da associação anterior, ele faleceu de uma hora para outra, assim, em um mês ele morreu, e a gente não tinha para onde ir, porque o filho dele queria cobrar aluguel da onde a gente estava, né? E, lógico, é o ganha-pão da família, né? Então não tinha muito o que fazer. E aí, inclusive, foi uma das pacientes que nos conectou com essa ONG. Aí um dia fui eu, a Luana e a Aline lá para conversar com o presidente dessa ONG, e a gente falou, olha, a gente tem tudo, a gente não precisa de nada, a gente tem a maca, a gente só precisa de um lanchinho, se você quiser dar, e uma sala para a gente pôr o material. É só isso que a gente precisa. Ele falou, beleza, quando que vocês podem fazer a mudança? Aí ele virou, eu perguntei para ele, quando a gente pode fazer a mudança? Daí ele virou e falou, nós estamos com o carro aqui embaixo, só pegar lá as coisas e trazer. Então, no dia que a gente conversou, a gente já trouxe as macas e na semana seguinte a gente já retomou o atendimento. Então, eles também são muito ágeis nisso, são muito ativos na comunidade. Então, a gente vê, assim, eles fazem várias ações de arrecadação de dinheiro, festas. A gente teve um ano retrasado, acho que foi o ano passado, retrasado, a gente foi no carnaval, que eles fizeram uma micareta. Aí o ano passado teve uma festinha de fim de ano, que eles tinha banda, escorregador, a gente vai. Então, assim, a gente se sente muito abraçado por eles, assim. E eu acho que o grande benefício é as pessoas saberem que a gente existe. Eu acho que isso é importante. E eu ouço das pessoas que a gente atende lá, inclusive, de indicar para o seu patrão. Tipo, eu estava limpando a casa da minha patroa, a patroa foi lá, travou a coluna, mandei ela procurar um de vocês. E às vezes eles nem sabem falar o que a gente faz, e mesmo assim eles indicam. Sensacional, sensacional. Eu acho que vocês também transformaram aquilo lá, né? Hoje já é algo... Vocês cobram? Como é que funciona? Hoje, mas como é que vocês conseguem manter, né? Porque hoje a Heliópolis ela é autossustentável, né? Mas através de quê? Hoje a gente sobrevive pelo ajuste solidário. Aqui em Campinas eu faço e uma parte do dinheiro a gente destina para lá. A Aline também faz nas clínicas dela e alguns profissionais de quiro também já nos ajudaram com maca. Teve uma época que a gente também estava precisando de muito dinheiro para fazer um negócio girar, porque precisava reformar a maca, comprar a maca, porque a gente estava com uma demanda muito grande de paciente e não tinha maca para atender. Então, hoje a gente sobrevive. O nosso custo agora já nem é tão alto, mas a gente sobrevive do ajuste solidário, das doações dele. Fica a dica aí para você, senhor quiropraxista, que quiser ajudar, entrar em contato com Renata Vassal e destinar o seu ajuste solidário desse ano e do próximo ano. Fica a dica. E aí, durante todo esse tempo, você chegou a comentar aí desses 10 anos de Gonstead, de SOT pra caramba, né? A gente já se trombou bastante em curso de SOT. Hoje, é muito isso, cara, porque são técnicas muito, 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 muito cabreiras de você entender ali o seu 100% e você precisa estar se renovando e se renovando. E é aquilo que você disse mesmo, né? Pô, às vezes o cara vai lá num curso só e
Fala, beleza, eu acho que eu faço SLT lá na minha clínica. Ou eu faço Gonstad lá na minha clínica. Hoje, principalmente com Gonstad, você pede imagem para todo mundo aí? Como é que você faz? Eu agora estou numa fase de transição, mas assim, até o começo do ano eu tinha parceria com um laboratório aqui em Campinas. Então, praticamente 100% dos meus pacientes faziam radiografia do jeito que tem que fazer do Gonstad nesse laboratório. Aí esse laboratório não está mais fazendo radiografia, então agora eu tô. E o outro que eu tinha parceria, ele não faz a panorâmica, né? Ele só faz segmentado, o que não é muito bacana, que você perde um pouco da informação mecânica, né? Então ainda estou aí. Eu dependo dos convênios, por enquanto, né? Se o paciente tem convênio, eu ainda tenho um outro laboratório que dá para fazer, mas assim, hoje, em vez de 90%, talvez 80%, 85% dos meus pacientes tenham, eu peço radiografia. Nos meus primeiros 2, 3 anos, eu pedia 100% de radiografia para todo mundo também. É óbvio que quando você consegue uma parceria ali, ou cá, né, para a pessoa até fugir do convênio um pouco e fazer particular, é mais fácil. Mas acaba que quando você pede imagem para todos os pacientes, você acaba perdendo ali também um timing, né, do cara poder vir já com as imagens. Você teve isso também ou não? Eu adaptei um pouco o atendimento, né? Eu acho que essa é uma sorte que eu tive. Depois que eu me formei, como eu falei para você, os dois caras que eu mais me aproximei nessa missão, os dois eles trabalhavam com Gonstad. Então, eu conversava muito com eles a respeito disso, como que eu podia sobreviver sem ter a radiografia. Então, eu foquei muito nisso e em algumas coisas que até a própria educação física me deu, que era essa questão mecânica, cinesiológica, de olhar e tentar entender o que está acontecendo, de tentar olhar aquele corpo e buscar uma resposta daquele corpo, e ouvir muito o paciente, porque o paciente te dá até o lugar que você tem que ajustar. Se você gastar aí 20 minutos de conversa, você já sabe o que você tem que fazer nele, para esse intervalo sem a radiografia. Então, hoje, a radiografia, ela é uma parte importante, porque eu acho que ela dá meio, assim, o gabarito da pessoa e também exclui certas coisas que, se você fizer, vai dar cagada, né? Então, eu Te acho que facilita o trabalho em vários %. em vários, Então, na verdade, é isso. Tanto que eu falo para o paciente, assim, a minha secretária, ela fala, se a pessoa tem exame, às vezes a pessoa fala assim, tá velho, traz. Só vai estar pior, né? Não vai ter mudado, vai estar só pior. Então, A tendência sabemos. então, na verdade, é isso. Assim, eu faço o atendimento sem radiografia também, mas em algum momento o paciente me traz. Não, legal. Isso eu ia conversar também, eu ia marcar de conversar com o André Gac sobre isso, porque ele também gosta de pedir bastante imagem, né? A gente ia falar sobre. Diferente. O modelo dele é só com radiografia mesmo. Sim, sim. Mas é legal para as pessoas entenderem qual que é a dificuldade também, né? De você trabalhar ali com radiografia e tudo mais, né? E aí, vamos chegando a um determinado momento que a gente vai falar da nossa queridíssima e recém-nascida ONG, né? A gente vai mais para frente, a gente vai entrar em alguns detalhes, né? Porque a gente creio que ainda está muita coisa em formação ali, se estruturando. Mas o que você consegue dar de pincelada aí para o pessoal entender já o que é a ONG que está surgindo? A Quiropraxia Sem Fronteiras é uma iniciativa que já não é, na verdade, de agora, né? É um projeto que já está meio embrionário desde 2017 e que a ideia é juntar ações na área de quiropraxia para fortalecer a profissão. Então, existem algumas frentes que se dispõem a trabalhar com certos assuntos e aí para tentar, de alguma maneira, fazer com que a quiropraxia seja difundida no país. Como você mesmo falou, a gente vem enfrentando um problema muito sério da profissão, que algumas derrotas aí também que a gente está tendo para os fisioterapeutas. Cada vez a gente vê menos gente entrando nos cursos, menos gente ainda saindo dos cursos. Então, a gente precisa, de alguma maneira, começar a fortalecer a nossa profissão de diversas maneiras, né? Então, a gente tem, basicamente, de frentes de ação, a gente vai ter uma frente de comunicação, que é justamente para criar materiais de divulgação da profissão.
A gente vai ter um núcleo de educação em quiropraxia, que além de promover curso, também vai trabalhar com essa parte de educação do paciente, educação na profissão, para as pessoas saberem do que a gente faz também. Aí a gente tem o núcleo de ações sociais, que nesse momento a gente está juntando os projetos sociais que já existem, para a gente poder ter força de ação com eles, né? Então, a gente junta um projeto longevo como Heliópolis, como as missões que já têm acontecido em vários lugares que são pontuais, e a gente junta com o Ajuste Solidário, e a gente, em outras ações que a gente também vai tentar ter, mas é juntar esses processos todos para a gente ter um nome forte, vamos dizer assim, para tentar impulsionar a divulgação da profissão. No núcleo também de ações sociais, uma das ideias é também ajudar o acesso das pessoas ao próprio curso de quiropraxia, né? A gente sabe que, apesar do governo ter políticas sociais de ingresso à universidade, como o FIES, ProUni, o grande Fiezão. problema do aluno, muitas vezes, não é entrar, né? É sair da faculdade. Então, uma das ideias que a gente tem é de tentar ajudar essa pessoa, dando a bolsa para ela. Você vai ver que a minha gata vai começar a causar aqui, viu? Tá na hora. Deixa ela. A casa é dela, né? Você que tá aí Vai cair, alugando. deixa tudo aqui. Então, a ideia é a gente fornecer bolsa de estudo para esse aluno de baixa renda, que a ideia é que esse aluno de baixa renda, se possível, seja oriundo de um dos nossos trabalhos sociais, ou que seja de Heliópolis, ou que seja de uma missão, e que não só a bolsa, mas ele receba um auxílio financeiro para ele concluir o curso, né? A ideia é essa. E a outra ideia também é tentar difundir. Eu tô preocupado porque eu sei o bicho que eu tenho. Não, eu tô aqui, mano, torcendo para eu poder fazer um GIF Ah, já tô esperando, que é bem capaz, viu? Bem e capaz. jogar no Instagram, isso aí. Ela é meio louca, então pode ser. E aí, assim, a ideia também é a gente. Esse é o sonho que a gente tem no núcleo de ações sociais, é abrir clínicas em lugares remotos. Então, a gente pensa em achar uma cidade no interior, aí num estado do interior do Brasil, que seja uma cidade relativamente grande, um polo, e que a gente consiga colocar esse mesma pessoa que a gente deu bolsa, pelo menos por algum tempo, trabalhando ali, porque aí essa mesma pessoa recebe todo o auxílio para ele aprender como monta uma clínica, como ele capta paciente, e essa clínica sendo com preços populares, e ele consiga ter uma experiência e que a gente consiga chegar também em regiões que a gente não chega porque ninguém vai, né? Ninguém vai trabalhar, ninguém está trabalhando nem nas capitais, a gente tem um monte de quiro, né? Não tem quiro em um monte de capital do Brasil, quanto mais em cidade do interior, né? Então, a ideia, esse é o nosso sonho maior. E aí tem o núcleo feminino, que a ideia é começar a dar cara para essas mulheres que trabalham na quiropraxia. A gente vê o congresso da BQ no fim do ano e só tem homem dando palestra, né? Tem uma mulher dando palestra, uma única mulher dando palestra, e as outras mulheres estão só em mesas redondas. Então, a ideia é assim, então só homem é bem-sucedido, né, na profissão? Só homem estuda? Só homem é capaz nessa profissão? Sendo que a maioria das pessoas que se formam em quiropraxia são mulheres. Então, onde estão essas mulheres, né, que não são o rosto da quiropraxia? Então, a gente também vai começar a trabalhar esse empoderamento feminino. A ideia é tentar dar voz para elas também. Boa. Eu tomei um carquinho aqui de tarde, né, antes da entrevista. Botei as minhas últimas. Fui só colocar o postzinho das últimas 5 entrevistas. Mas só tem homem aí. Mas tem muita mulher que já veio, ó. Então, para você também que está assistindo, Juliana Piva, Ana Faquinato, Dai, a Sabrina Preto, teve Camila, teve Taba, teve gente para um caramba, mas obviamente que é importante, né? Você vê, por mais assim que aqui a gente tente trazer de tudo, só de você não ter ficar um pouco mais intercalado, sente, né? Então, assim, eu recebi a crítica, tá? Vou aprender. Mas eu acho, Chico, que é um problema, não é só da quiropraxia, né? Eu contei para você o que eu passei na educação física. Eu estudava pra caramba, eu fui atleta, eu dei treino de natação
para os meus colegas da minha universidade, e um cara que não sabia nem quais eram os 4 estilos, pegou minha vaga numa equipe porque ele era homem e eu tinha que usar meu lado maternal para dar aula para criança. Então, assim, o que eu penso é isso, assim, a gente tem que valorizar que assim, existem várias mulheres boas e que às vezes não estão sendo vistas, né? Eu, inclusive, falei isso para você. Inclusive, as clínicas bem-sucedidas que a gente tem de quiropraxia hoje, a maioria delas são homens casados com mulheres quiropraxistas. E essas mulheres fazem o quê? Não fazem nada? Não administram? E não precisa nem ser. Vejo nenhuma delas aparecendo em vídeo, não vejo nada. Então, é isso, a gente quer mostrar isso também, né? Na clínica do fulano também tem a ciclana. E a ciclana é tão foda quanto o fulano, né? E a gente olha... E mais ainda, é mais fodida. Né? E assim, a gente olha lá também toda a agenda do congresso da BQ. Eu olho lá e eu consigo pensar em várias pessoas que podiam estar dando palestra lá nas mesmos assuntos que só tem homem. E por que não estão? Né? Então, eu acho que a gente precisa que essas mulheres apareçam, né? A gente precisa dar voz para elas. Eu não acho que hoje a gente tem isso, né? A gente sabe, qualquer mulher aqui que esteja assistindo pode concordar comigo que quando a gente vai atender um paciente no consultório, muitas vezes existe uma dúvida, uma brincadeira sem graça, falando que a gente não vai conseguir ajustar, porque a gente é mulher, porque a gente é fraca, porque a gente é delicada, porque a gente é isso e aquilo. Então, assim, eu passei por isso com um aluno em Heliópolis, com aluno, né? Logo que a gente mudou lá para Heliópolis, para essa ONG nova, eu nunca vou esquecer isso. Tinham 5 caras que trabalhavam na ONG, um maior do que o outro, inclusive um era gigante, o cara fez até bariátrica, porque ele era realmente enorme. E eles queriam passar com um cara. Daí eles passaram com um cara e o cara não conseguiu ajustar e ele me chamou, porque ele já era formado, mas ele não conseguiu, então é sempre assim, você vai chamar a pessoa mais velha para te ajudar. Isso é a hierarquia normal de Heliópolis. E ele me chamou. Na hora que eu fui chegando, você não tem noção as gracinhas sem graça que eu ouvi, né? As risadinhas do tipo, se o Japinha não consegue, é ela que vai conseguir. Desse naipe, né? E foi muito engraçado, porque eu fiz o que eu sempre fiz lá. Eu virei pro cara, pedi a listagem. Falei pro aluno, qual que é a listagem? Aí o Kiro falou, eu fui lá, ajustei e saí. E o cara ficou parado olhando pra minha cara, né? Eu, tipo, como assim? E a gente passa isso diariamente no consultório, né? Não é uma exclusividade minha, com certeza. Então, a ideia é também isso. Eu acho que é uma crítica que eu faço à ABQ, mas que a ABQ também já ouviu de um monte de gente, assim, é isso. Não tem mulher boa que tem consultório? Vamos lá, Lilian Saldanha, cara. Abriu uma filial agora, ferradona, boa pra caramba. A Júlia Birello tem um consultório que funciona bem pra caramba e que, teoricamente, ela não tá tão ligada com o Rei Hat. Tem uma menina, a Letícia, que acho que tá em Aracaju, também tem uma clínica, faz uma parte de mídia digital super boa. Então, não temos mulheres para falar de nada. E aí tá bom. Aí assuntos que são de Quiro, né? Do tipo, vamos lá, ajuste. Cadê? Tem ninguém. Não tem uma mulher que ajusta bem nesse país? Nenhuma. Não tem nenhuma mulher que sabe nada de nada que pode estar ali, né? Você só vê mulher dando curso de pediatria. Isso que eu ia falar agora. Aí tem lá, a mesa redonda. Desafios da mulher quiropraxista. O que tem? 2 mães e uma mulher que está fora do Brasil trabalhando. Nada contra, que eu amo amor de paixão. Mas assim, é isso? O desafio da mulher na quiropraxia é ser mãe e quiropraxista? Só isso? Então eu não tenho desafio nenhum, porque eu não sou mãe. Então, eu acho que essa reflexão precisa ser feita, porque até quando eles não querem ter esse olhar meio machistinha, eles estão sendo machistas, né? Porque é isso, a mulher é pediatria. Vamos falar de pediatria, o lado maternal. Não, gente. Eu ajusto o cara de 160 quilos como qualquer outra mulher aqui ajusta. Quando bate lá no consultório e tá pagando a consulta, você tem que ajustar o nego. Então,
Não tem essa de, não tem mulher que trabalhe com essas coisas. As mulheres não estão tendo voz para mostrar isso, né? A gente tem a mulherada indo para missão, que é muito mais mulher do que homem, né? Indo fazendo o caralho a quatro para chegar nos lugares e ajustar a comunidade. A gente tem a Jupiva, que, pô, tá aí um monte de equipe de futebol americano, no Flamengo, no cacete a quatro. Então, vai lá, que nem a gente foi ajustar os calunga lá, os quilombolas, os brigadistas, que a gente ajustou lá na Chapada dos Veadeiros. Os negros desse tamanho, forte pra caramba. Cadê? Então, é um preconceito mesmo, né? Então, eu espero, sinceramente, que a ONG ajude nessa visão, sabe, de mudar. E a ideia é que as palestras que a gente faça, elas realmente tenham, a gente tem a prioridade em alguns momentos para essas mulheres. Boa. Eu tive alguns contatos, né? O mínimo do mínimo do mínimo, mas assim, com a Sabrina ali dentro do consultório, ela pegando os meus pacientes e tendo que escutar essas coisas. Às vezes o paciente vinha reclamar comigo, cara. Tipo, mas eu falei, querido, se for sobre isso, é melhor você nem vir falar nada, tá? Então, se quiser, você pega teu dinheiro de volta, vai embora. Lá no Peru, pior ainda, né? Então, lá no Peru, pior ainda. A gente tem muita coisa enraizada. Eu, com a Sabrina, aprendi muito, aprendo todo dia, né? Mas com ela ali, ela que é bem ativista em alguns movimentos que são bem legais, eu aprendi muita coisa. Mas eu acho que é isso, eu acho que às vezes as pessoas ficam com medo de falar, principalmente homem, né? Fica com medo de querer aprender. A gente tem isso, infelizmente, está enraizado na gente e a gente precisa querer evoluir, porque a gente vai errar muito ainda, a gente vai falar muita merda, mas a gente precisa querer aprender, né? A ouvir primeiro, falar assim, puta, beleza, entendi, falei merda, fiz coisa errada, desculpa, na próxima vez eu vou tentar melhorar. Eu acho que só falta isso. Aí a gente já tem Possibilidade de abrir, né? Abrir o olhar e abrir o ouvido. Porque também não adianta nada eu virar para você e falar, Chico, você fez merda. E aí você querer falar e me justificar por que você não fez merda. Eu tô falando que você fez merda, cara. Então, né? Ouvir, é o lugar de fala, né? Esse não é o seu lugar de fala, né? Então você tem que ouvir, falar, entendi, legal. E eu acho isso mesmo. Eu tenho uma história curtinha muito boa dessas, assim, que foi na época que eu trabalhava com o Daniel ainda no consultório, e um cara veio e falou para mim que ele queria passar comigo porque as mulheres, ele achava que ele ia sofrer menos porque as mulheres são mais delicadas. Aí eu virei para ele e falei, então, levantei e pus a mão na maçaneta da porta, da porta da minha sala e falei para ele assim, falei, olha, então, a gente pode já trocar a consulta, porque assim, o meu sócio, ele tá livre nesse horário, eu posso já direcionar seu pagamento para ele e você passa com ele. Aí ele virou e falou, por quê? Ele falou assim, porque quando eu estava na faculdade, a maioria das pessoas me chamavam de cavala. Aí ele ficou olhando, eu falei, então, a não ser que você não queira levar um coice na sua coluna, mas é lógico, eu não faço isso, né? Eu quis dizer para ele, a não ser que você queira levar um coice na sua coluna, eu acho melhor, então, você procurar uma pessoa mais delicada. Não faltou vontade, né? Mas. A vontade não faltou, né? Mas eu acho que E é engraçado isso, eu sempre falo isso para as pessoas, todo mundo fala, sempre tem lá um cara que fala isso, que eu sou muito alto, sou muito gordo, sou muito isso, sou muito aquilo. E é uma coisa que eu falo não só para o paciente, mas eu falo até para os alunos lá de Heliópolis muitas vezes. Quiropraxia não é força, é jeito. Eu não sou forte. Eu sou uma pessoa magra, alta, eu não sou forte. Quiropraxia é jeito. E eu acho que se eu posso dizer assim, que o grande desafio do quiropraxista é entender que cada ajuste é único, porque cada corpo é único. Então, não importa o tamanho da pessoa, mas é o entendimento que você tem daquele corpo é o que vai fazer a diferença entre você fazer um bom ajuste, não fazer ajuste ou fazer um ajuste que vai dar zica. É isso, essa sensibilidade. Então, não importa o tamanho da pessoa, você dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Todo mundo. A coluna é igual para todo mundo ali, né? Tem tudo bonitinho, funciona tudo.
Mas eu ia te pedir um recado final para os estudantes, não vou nem pedir mais, né? Fica aí, tá? Já foi, já estava embutido. Eu acho. Não, eu tenho um recado que eu acho que eu posso dar, é pé no chão, né? É pé no chão. Tudo tem o seu momento de aprender, eu acho. Eu acho importante também as pessoas ouvirem o que os outros têm a dizer. E na minha experiência lá de Heliópolis, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é ignora o coleguinha. Porque o coleguinha sabe menos que você, ou tanto quanto você. Então, não é porque o coleguinha ajusta bem que ele vai saber por que você está ajustando mal. Então, para isso o professor está lá, né? Acho que ficou o recado para os quilos formados também. Não, aí não. Qual é o recado para os formados? Que eu acho que hoje a Humildade. gente tá, Eu acho é, que humildade, eu acho que a quiropraxia é um caminho de conhecimento infinito, né? A gente nunca vai chegar no momento em que a gente vai saber tudo. E eu acho que existem, lógico, cada um tem a sua afinidade com a filosofia, cada um tem a sua afinidade com a técnica, e isso eu acho que é o que enriquece a profissão, mas eu acho que saber entender que esse é um processo lento de aprendizado, contínuo e infinito. Então, também acho que a humildade de reconhecer que esse é um processo que não tem fim. Você vai fazer 15 vezes o mesmo curso e você vai ouvir 15 vezes a mesma coisa, e toda vez que você ouvir a mesma coisa, você ainda vai achar alguma coisa que você não tinha prestado atenção antes, que você não estava preparado para absorver, né? Eu acho que é isso. Eu vou lá em Heliópolis há 15 anos, e há 15 anos eu aprendo com os alunos, porque o currículo da faculdade muda e eu não sei o que eles estão aprendendo, eles vão me contar, então eu também estou aprendendo. Eu aprendo sobre filosofia, eu aprendo, às vezes, sobre uma questão de listagem que eu não tinha aprendido antes, um teste que eu não tinha aprendido antes. Então, eu acho que é isso, a gente tem um processo, a nossa profissão, ela não tem uma identidade formada como em outros países, né? Então, acho que a gente tem humildade de entender que esse é um processo que a gente está fazendo a história da nossa profissão, né? Então, tem que ter humildade para entender que a gente também não sabe tudo, não. e a gente tá, eu e você, né? A gente vem de uma profissão, e eu vou incluir até a fisioterapia nisso, uma profissão prostituída. Então a gente tá aí, são profissões que já estão aí no mercado há muitos e muitos e muitos anos, mas a gente tá aí, né? As reclamações sempre são as mesmas, a classe ela não é unida e tudo mais. Então eu acho que a quiropraxia ela precisa tomar cuidado nesse sentido, para a gente não se tornar uma nova educação física. Na verdade, assim, não que se tornar uma nova, mas é aprender com os erros, né? Do que a própria fisioterapia e do que a própria educação física passou nesses anos todos, né? A gente precisa tomar esse cuidado, eu acho. Você não acha que a gente está meio que nesse caminho? Eu acho. Mas eu acho que isso que você falou da falta de. Mas eu acho que a falta de humildade que você comentou, às vezes é o que peca, né, cara? Porque assim, a gente fica muito, a gente julga muito, né? A gente olha o post da pessoa, já fala assim, ah, olha isso, olha aquilo, nossa, olha o jeito que ele tá pegando, nossa, olha o que ele tá fazendo, ah, nossa, olha o que o outro fez. A gente aponta muito o dedo, né? Em vez de ir lá, de ajudar, de. Eu tô tendo esse cuidado no grupo da minha sala, né? Do pessoal que tá começando a postar vídeo, né? Tá falando sobre aquilo. É difícil pra cacete, cara. É difícil você gravar vídeo, é difícil você passar a mensagem da quiropraxia. Então eu tô tentando ao máximo ir lá no grupo, falar, pô, ó, parabéns por esse vídeo aqui, ó, esse vídeo ficou irado, tem que começar mesmo, tem que fazer, porque falta apoio entre a gente mesmo. Como é que a gente E vai acho pedir que apoio falta, dos eu outros? acho que a crítica, a humildade que eu falo é isso, de também ouvir a crítica. Então, eu vou dar um exemplo. Uma estagiária de Heliópolis que se formou, ela postou outro dia no Instagram os exercícios, e o conceito do exercício estava errado, porque era um exercício de fortalecimento, e a pessoa descreveu como alongamento, e o tempo que ela colocou como alongamento não era um tempo de alongamento. Eu não fui falar como quiropraxista, eu fui falar como educadora física. Eu fui lá para ela e falei, olha, o que eu vou te falar agora não é da quiro. O que você falou está errado no conceito. Se você quer falar o que você está falando, você não coloca exercícios de alongamento da lombar, você coloca exercícios para a lombar, porque, inclusive um dos exercícios que você passou é de fortalecimento, não é de alongamento. E expliquei. Então, acho que também, assim, o nosso papel é pensar em como você vai criticar isso. Então, por exemplo, o amiguinho está lá fazendo um ajuste, falando que é Gonstead, e está errado o setup,
Você vira para o amiguinho e fala, amiguinho, não fala que é Gonstead. Porque mas fala, o jeito de falar é que tem que ser tem que colocar. Você e eu, educação física, o amiguinho passa um exercício que está errado, vai lá e fala, amiguinho, tá errado. Ou fala, né, pô, vamos se reunir, vamos estudar um pouco o Gonstead junto, que daí eu vou te passar algumas coisas. Não, ninguém faz isso, né? Não. É só causando. Então fica a dica aí para você ser formado. Eu acho que assim, eu acho que tem muita gente que tá nessa vibe, mas eu acho que tem, sabe, o bem traz o bem, né? Então a gente tem que fazer essa roda girar aí desse jeito. Eu acho que tem muita gente nessa vibe, mas precisa de mais. Então vamos continuar fazendo, vamos elogiar. A nossa profissão, ela carece de uma identidade, né? E eu acho que é o mesmo problema que, por exemplo, a fisioterapia tem hoje e que a educação física também tem. Eu lembro quando eu estava acho que no primeiro ano, eu fui para Brasília numa das audiências de regulamentação da profissão e para mim aquilo ali, ao mesmo tempo que foi um balde de água fria, foi muito educativo para ver exatamente isso. Não existe identidade profissional na fisioterapia. As palavras na época da pessoa que era presidente do CREFITO, acho que é, né? Ela falou uma coisa ótima. Ela falou assim: eu estou reservando mercado, não me importa se é quiropraxia, se é isso, se é aquilo, eu estou reservando mercado para quem se forma. E aí eu parei para pensar nesse momento e falei, cara, não tem identidade. E o presidente do CREF estava na reunião também. Eu fui falar com ele, porque nessa época eu ainda pagava a CREF. E eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu sou associada, sou aluna de quiropraxia, eu quero entender o que você está fazendo aqui. E aí ele falou, não, porque tem um negócio de exercício. Eu falei, mas o senhor leu? O senhor leu o projeto de regulamentação da profissão? Tem muitos E aí, profissionais meus que ajustam na cama, na máquina de negócio de supino. então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa. Eu tenho acompanhado aí alguns dos canais do Instagram assim, essa quarentena eu tô meio sabática, né? Eu tô meio afastada das coisas de quiro. Assim, eu só tô atendendo e ponto. Não tô estudando. Eu já me ocupei tanto na minha vida que eu tô me dando ao luxo dessa quarentena de ficar de boa, porque eu nunca tive esse tempo livre na minha vida. Então, eu tô acompanhando esses canais de Quiro que fazem memes e tal, né? O Palmer só pensa na Quiro, o Quiro da depressão. E teve, acho que anteontem ou ontem, uma discussãozinha sobre prevenção e tal. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, estamos carecendo de identidade. Estamos carecendo de identidade. Porque não haver o consenso, ok, normal. Eu acho que a gente pode ter essas discordâncias do que é um complexo de subluxação, a gente não tem uma coisa fechada, mas você não tem o conceito, né? Você não tem a identidade daquilo. Então, eu acho que, assim, a gente não está no momento como está a educação física e a fisioterapia, mas a gente está, chegando lá. Eu acho que a nossa classe ainda é mais unida do que é a educação física e a física. Que é menor, Então, eu né? espero que a gente continue assim, evoluindo para mais união. Mas, assim, a gente vê quantas pessoas pagam a ABQ, quantas pessoas pagam a ABQ. Não importa se você, mas a ABQ não faz nada para mim. Não importa, ela é a única entidade que representa a nossa profissão. Não importa se você, mas eles fazem isso, eles não fazem aquilo. Não importa, eles são os nossos representantes. Concordando ou não, é o único jeito da gente fortalecer a profissão é ter uma instituição que nos representa forte. E digo mais. Aí eu vou fazer meu outro jabá e minha outra. Eu estou fazendo parte da FLAC, na parte de comunicação. Então, assim, a gente vai remoldar tudo que a gente faz, porque a FLAC ajudou para um cacete esse Brasilzão de meu Deus. Então, as pessoas precisam entender o que é a FLAC, o que a FLAC faz. A gente vai tentar fazer esse trabalho aí ao longo do segundo semestre, vai vir coisa boníssima. E acho bom, Chico, porque a gente precisa ter contato com instituições que nos representam, porque para a gente ter força política, a gente tem que ter representação política, a gente tem que ter associações que nos representem politicamente. É assim que a coisa funciona. Você quer que a nossa profissão seja regulamentada lá em Brasília como? Você acorda de manhã, alguém vai lá, passa um projeto e uma varinha de condão aprova? Não, é O tamanho do política. projeto tá desse tamanho já, de tanto anexo.
Então, aí você quer o quê? Você quer que o cara pegue e um dia, vai vir a fadinha da quiropraxia lá, o anjo da quiropraxia vai descer lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, vai aparecer ali, aí o Rodrigo Maia vai dar, o passe de mágica, assim, aprovado. Lógico que não. A gente tem que ter, a gente só vai conseguir ter a nossa valorização profissional quando a gente entender que essas instituições, elas nos representam politicamente. Tanto que a ONG Quiropraxia Sem Fronteiras está aí para tirar, de uma certa maneira, essa obrigatoriedade da ABQ fazer isso. Eu realmente não acho que a ABQ precisa fazer curso, porque a ABQ tem que trabalhar politicamente, em prol da nossa profissão. A ABQ ela não tem que ficar preocupada com um trabalho voluntário. A ABQ tem que trabalhar politicamente para a nossa profissão ser fortalecida. Tem que trabalhar com o acesso das pessoas à informação do que é quiropraxia, divulgar a profissão, explicar que a quiropraxia tem que ser feita por bacharéis. Se não fosse nem eu nem você, a gente não precisava estar aqui. A gente não precisava ter ralado 4 anos e meio para fazer quiropraxia. Eu e você, a gente devia fazer um cursinho meia boca de final de semana. A gente tem bacharelado em educação física. Por que a gente se deu ao trabalho de se ferrar, para não falar se fuder, por 4 anos e meio para ter um diploma de bacharel? Eu acho que é isso. Acho que é legal a ONG ter aparecido para auxiliar a ABQ nisso. A ABQ ela precisa também de respiro, né? O povo lá trabalha para um cacete também, o pessoal da FLAC, o Ever, né? Toda a galera que está aí à frente disso há muitos e muitos e muitos anos. Eles precisam do nosso apoio, né? E a única forma da gente demonstrar o nosso apoio é trabalhando direito, é ir prestigiar, é ir fazer curso, é pagar a porra da BQ, né? A única coisa que tem que fazer, a maioria já não faz, né? Então. Ainda pensando nessa questão dos cursos que você falou, né? Eu organizei lá os cursos de SOT, eu organizei os cursos de Gonstead. Proporcionalmente, eu recebo mais e-mail de fisioterapeuta Claro. do que está querendo fazer o curso. E assim, de verdade, eu posso falar para você que às vezes eu fico com vergonha do teor dos e-mails que eu recebo, assim, da falta de respeito, de virar falar que o curso está caro, de falar que eu estou lucrando pra caramba com o curso. Umas coisas assim que eu falo, cara, eu fico noites sem dormir, achando que o curso não vai fechar financeiramente, sabe? Fico estressada pra caramba. O cara virar para mim, assim, deixa de trabalhar e o curso, a gente não cobra para ganhar dinheiro, a gente nunca cobrou, a gente fica no 0 a 0. A gente vai, na verdade, o que sobra de dinheiro a gente deixa guardado justamente porque se não fechar o curso, a gente tem de onde tirar, porque a gente já teve que tirar dinheiro do próprio bolso para um dos cursos de Gonstead que teve. Então, assim, o cara vem falar isso para mim, do tipo, tá muito caro. Teve uma vez, num curso de Gonstead, que um aluno da IMB teve a cara de pau de 2 dias antes me perguntar se agora ele ia ter desconto porque estava muito perto do curso. Então, assim, respeito, né? Todo mundo que está aqui tentando contribuir de alguma maneira com a quiropraxia está se dedicando pelo amor à profissão. Eu me dedico pelo amor ao Gonstead. Eu não trago outro curso, eu trago o Gonstead. Por quê? Porque eu amo o Gonstead, foi o primeiro ajuste que eu recebi na minha vida e que mudou a minha vida. Então, eu trago por amor à profissão. Eu tô lá em Heliópolis, eu podia estar na minha casa sábado de manhã dormindo. Podia, não podia? Eu cato o carro daqui de Campinas para ir para lá, para poder atender. Então, assim, respeito. Eu e a Aline, a gente já teve que ouvir de aluno que estava testando a gente para saber se a gente sabia o que a gente estava fazendo ali. Então, assim, qualquer das iniciativas, quaisquer iniciativas que a gente tenha dentro da profissão, eu acho que a gente precisa ter respeito por essas pessoas. Você está aqui, fazendo um puta trabalho. Pensa quantas pessoas que não são quiro também podem assistir o que você está fazendo, se informar. Então, eu não gosto do Chico. Beleza, você não gosta do Chico, mas você pode gostar do cara que o Chico está entrevistando. Você não gosta da Renata, mas você gosta do Chico. Prestigia, divulga. A gente só vai crescer como profissão quando a gente tiver respeito pelo outro que está ali. Eu acho, né? Você não gosta do Chico, você não gosta da Renata? Vai a merda. O que você tá fazendo aqui? Fechamos bem, né? Fechamos bem. Mas, eu prometi que eu ia fazer isso. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer. Se o cara tá aqui há 1h30 escutando a gente, ele é muito masoquista, né, velho? Então, para quem ficou
Obrigada, hein? Para quem ficou, vai ter um prêmio. Você vai ter a oportunidade de apertar nesses botões aqui e se inscrever no nosso canal, né? Vamos fazer. Prestigia. Precisa fazer isso acontecer, cara. Eu tô brincando com a Ju, Piva, que daqui a pouco eu tô com a mesma quantidade de inscritos que eu tenho é de pagantes da BQ. Essa é a minha primeira meta. Eu não duvido. Mas vamos. De Quiro, gente, prestigia. Tem live, vai assistir a live. Tem o podcast, assiste o podcast. Voltou da quarentena, quer ir lá para Heliópolis? Aparece. Você não é obrigado a ir todos os dias para o resto da sua vida, que nem eu faço. Mas você pode ir lá. Você vai contribuir com a profissão, você vai aprender, você vai entrar em contato com pessoas que talvez você nunca vai receber no seu consultório na sua vida. Vai na missão. Missão é um negócio maravilhoso também para você entrar em contato com o Brasil que a gente não vê todos os dias. Eu quero. Vai em curso, prestigie o esforço das pessoas que organizam curso. Não é fácil, não é barato montar um curso. A gente fica reclamando de um monte de coisa da profissão, mas não prestigia. Prestigiem. Eu vou combinar com você de pegar o povo que está indo para as missões para a gente falar de missão, tá? Porque daí a gente vai dar pano para manga para isso aí. Nossa. Tô bem. Então, ó, você que ficou aí até agora, obrigado por assistir. Vai vir muita coisa boa aí ainda nessa quarentena, porque me facilitou a vida, né? Fazer tudo isso via Skype. Obviamente que a gente não. A gente podia estar tomando ao vivo? Podia estar tomando ao vivo. Mas a hora que liberar. A hora que liberar a aglomeração, a gente se reúne e faz um ao vivo de novo. Então, ó, segue a Renata, segue a gente, se inscreve. Que mais? Segue a Criopraxia Sem Fronteiras, a ONG. Você tem interesse de ir lá para Heliópolis? Fala com a Renata, conversa com ela vai te dar todo o caminho das pedras para isso acontecer. E é isso, curtiu? Curti, não morri, já é um bom começo. E nenhuma gata saiu voando aqui. Não, eu ouvi. Não viramos GIF, não viramos GIF. Eu queria que ela subisse ali e empurrasse o vasinho. Queria, eu sei. Foi por pouco, porque ela me acorda de 3 horas da manhã fazendo isso, então foi por pouco. E você não aprendeu ainda que não tem que colocar vaso em cima do... Eu coloquei o vaso assim para ficar menos feio, porque na verdade eu deixo um monte de caixa de papelão ali para ela não subir. E você tem que vir aqui, né, pra gente jogar. A gente pode fazer um ao vivo jogando. Puta, não, fechou. Fechouzaço. Então, beleza. Eu vou parar de gravar aqui, daí eu já te dou um tchau melhor. Valeu, povo. Obrigadão.